Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui é mais uma vez a irmã Carmen. Eu vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da Bíblia. Nosso tema de hoje diz o seguinte, que Deus se relaciona com o seu povo. Essa mensagem está escrita no livro de Êxodo, a partir do capítulo 33, verso 18. E o tema dessa mensagem é assim: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então, no 18 está escrito assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderá mais ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aí a gente vai continuar aqui no capítulo 34, verso 29, onde está escrito assim: E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Então Moisés, ele está no Monte Sinai, ele subiu ao Monte Sinai, ele está por um período de 40 dias, né, lá no Monte Sinai, onde ele subiu e aí depois de um determinado tempo ele começa a ter diálogos com Deus, ele começa a se aproximar de Deus de uma tal forma que eles se relacionam bem de pertinho, né, e Deus nesse período ele escreve os 10 mandamentos para Moisés, né? E ele faz um pacto com Moisés. E nesse pacto está escrito no capítulo 34, verso 10, que diz assim: Então disse: Eis que faço um concerto, farei diante de todo o meu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo o povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então, ele dá um alerta para Moisés, ele fala: olha, Moisés, bom é estar diante de mim, mas coisa terrível também é estar comigo, né? Porque eu sou um Deus zeloso, eu cuido do meu povo, eu cuido de perto, eu quero um conserto, eu quero dedicação, eu quero sinceridade, né? E aí começa a acontecer esse diálogo e Deus, através daquele relacionamento, através daquelas orações, daquelas súplicas de Moisés, Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer o seguinte, você quer ver a minha glória, eu vou passar por você, né, vou abrir uma fenda na rocha, você vai ficar escondidinho na fenda da rocha, e eu vou deixar passar toda a minha bondade diante de ti, e você não vai ver a minha face, porque no dia que qualquer homem, vira a minha face, esse homem ele não vai poder mais viver, porque o homem que vê a Deus, ele morre, então eu vou colocar a mão nos seus olhos e vou deixar você ver eu passando de costas diante de ti. A gente vê um relacionamento muito próximo de um homem com Deus, de alguém que se dedica, de alguém que se dispõe a ter um relacionamento com Deus. Deus tem alegria de demonstrar o poder dele. Aqui a gente vê no verso 10 do capítulo 34 que Deus ele tem alegria de usar a vida de Moisés para ele ministrar para todo aquele povo, para ele mostrar toda a glória dele ao povo. Mas pela demora de Moisés lá no monte, e Moisés não queria voltar, né? Aí ele começa a perceber que lá embaixo o povo ele começa a fazer um bezerro de ouro, e aí ele fala para Moisés descer, porque senão ele mataria o povo. E aí Moisés, quando ele chega e vê eles adorando aquele bezerro de ouro, ele pega aquelas tábuas que foram escritas pela própria mão de Deus e quebra, né? E ele fica muito decepcionado. E aí ele manda perguntar quem é que é com Deus e quem for com Deus que era para levantar a mão. E todos os sacerdotes se levantam. Ele fala: pega a sua espada e mata o povo, né? E aí depois desse período, Moisés sobe de novo para ele poder ter com Deus. E na hora que ele tem com Deus, Deus fala para ele assim: Moisés,
eu vou matar o povo. Moisés já tinha matado uma parte do povo, de tanta raiva por ele ver que depois de tudo aquilo que eles passaram, de toda a glória que Deus tinha mostrado, dele ter aberto o Mar Vermelho, dele estar andando no meio deles serem libertos dos opressores dele, eles ainda desejam, né, ter um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Então ele fica muito irado. E aí ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. E aí ele sobe mais uma vez, né, ao monte e ele vai se relacionar com Deus. E a primeira coisa que Deus fala, Moisés, eu vou matar o povo. E aí Moisés fala, Senhor, não mata o povo. Se o Senhor for matar o povo, então te risca meu nome do livro da vida, né? E aí Deus, ele se compadece e falou, tá bom, Moisés, eu não vou matar o povo. Aquele povo, ele era um povo que ele estava contaminado, era um povo que tinha um coração corrompido, que eles não sabiam que era a verdadeira adoração. Eles não tinham desejo mais de ter um único Deus, né? E aí Deus, quando ele faz os 10 mandamentos, ele quer dar uma direção, quer dar um parâmetro para aquele povo. E quando ele chega, a maior decepção dele foi saber que eles estavam adorando um bezerro de ouro, né? Então, a gente vê que há um período atrás, Moisés tinha se irado ao ponto de mandar matar o povo, e quando ele chega diante de Deus, o coração dele já está quebrantado de novo. Ele fala, não, Senhor, por favor, não mata o povo. Se for para o Senhor matar o povo, que o Senhor risque meu nome no livro da vida. Ou seja, diante da presença de Deus, o nosso coração ele precisa mudar, o nosso coração precisa estar transformado, a gente precisa ser diferente, a gente precisa ter um coração bondoso, né? Afinal de contas, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, a primeira coisa que Deus falou, olha, eu vou deixar toda a minha bondade passar por diante de ti. Não tem como a gente ser um servo de Deus e a gente não agir conforme os caminhos da bondade nos ensina que nós devemos fazer, né? E aí eu vou estar compartilhando essa mensagem com vocês. Deus se agrada demais que você se relacione com Ele, que você tenha uma vida de oração, que você possa estar diante desse Deus maravilhoso, dando ouvidos para Ele, como a gente tem sempre falado aqui no canal, né? Mas que você possa ler essa mensagem, essa passagem linda de Moisés no Monte Sinai com Deus, né, que é a única passagem que a gente vê que Moisés ele tem com Deus ali, né, bem de pertinho, ouvindo a voz de Deus, é maravilhoso, é lindo. E a gente vê também em Mateus capítulo 17 que quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para ir no monte com ele, ele se transfigura, as roupas deles ficam resplandecentes, ele fica parecendo um sol de tão reluzente, de tão brilhante, né, mostrando para aqueles discípulos que eles também eram Deus, né, e que diante de Deus a nossa face muda, a nossa fisionomia muda, nós temos que estar sendo a diferença. Não adianta a gente ser cristão e estar carregando um monte de rancor, um monte de raiva, um monte de sentimento ruim. A gente precisa ser aqueles que é capaz de fazer a diferença. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa dar para vocês uma vida de relacionamento com Deus. Gente, ter um relacionamento com Deus é maravilhoso. Poder orar diante desse Deus é muito bom. Então tenha uma vida de oração, que vocês possam adorar esse Deus maravilhoso, que vocês possam ter em Deus a satisfação que o seu coração procura, que vocês sejam abençoados, que Deus esteja com vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Deus fique com vocês em nome de Jesus.